Olá, você que acessa as plataformas do jornal Estado MS. Eu sou Rafael Belo e o podcast entrevistando desta vez pelo segundo ao vivo, né? Esse é o segundo ao vivo já aqui seguida com Melissa Mecenas Oshiro. Ela que é escritora e vai lançar hoje o seu terceiro livro, né? Seguido, né? 2020, você já começou em 2020? 2021, ano passado. Ano passado, olha só. Seguida, é o terceiro. E como é que tá? Qual que foi o primeiro? Vamos falar de cada um, né? Que são histórias de mulheres poderosas, né? São 3 mulheres. Aqui o primeiro, ano passado, né? Justamente em março. Lancei no dia 8 de março, meu aniversário, Dia Internacional das Mulheres, A Lenda das Mulheres Proibidas. E esse foi um sonho seu, né? Você sonhou com esse livro. Realmente sonhei, tive um sonho e era uma história muito boa. E daí eu escrevi. E o segundo foi a Mônica, no passado também, que é a história de 3 gerações de mulheres, a mãe, a filha e a avó. E agora O Limite do Amor, que fala sobre a Lia e retrata um pouco das questões do luto. Fala um pouco mais desse livro. Sim. A Lia, ela é uma menina que ela fica órfã e aí ela vive com a avó dela, numa cidade fictícia, no vilarejo, de um modo bem simples. E elas vivem oferecendo limites, que são pequenos potes. Então, as pessoas todas são consideradas como exageradas, sem limites, em alguma parte da vida que adoece elas. E elas oferecem esses pequenos potes. E a avó dela fica doente. E ela vai atrás de uma magia de como salvar um ente querido. Não. E ela descobre que oferecendo sua própria juventude, ela poderia salvar a avó dela e muitas outras pessoas da cidade dela. Olha. Então, ela recebe uma bolsa de estudos, ela vai para estudar e ela volta para a cidade dela como uma velha. Então, ela anula toda a juventude dela. Para salvar as pessoas. Isso. Só que em um dado momento começa a dar errado. Quando ela conhece o Francisco. É o limite do amor. É o limite do amor. E como que surgiu essa ideia, né? Uma pergunta que todo mundo deve ter feito para você, mas como que surgiu? Não foi um sonho nessa? Esse não. Essa história, que é a avó dela, é a vovó Amada. Ela foi muito inspirada no relacionamento que eu tinha com a minha avó, a mãe da minha mãe. Relacionamento muito puro, muito profundo também. Então, foi o que me inspirou. E eu tinha passado muito pouco pelo luto. E depois, no desenvolver da história, passei mais e comecei a entender muito mais a história. Os dramas dela. E você lê essas histórias com sua filhinha, tá com 2 anos, né? Qual que é o nome dela? Poliana. Olha só, nome de personagem também. Também, por isso que eu dei esse nome para ela, por causa do livro. Não, ainda não leio as histórias para ela. Eu tenho vontade de escrever histórias infantis, mas é que essas histórias são um pouco dramáticas. Não são infantil, voltadas, né, para crianças, Mas eu já comecei a escrever algumas histórias voltadas para criança. Aonde que vai ser o lançamento mesmo? Se o pessoal tá vendo aí, sim, mas vamos falar também. Na Nipo Centro, né, chamado Cruzeiro também, na rua Antônio Maria Coelho, 1068. A partir das 18 horas. 18 horas. E os outros você lançou lá também, né? Lancei lá também, tive o apoio, eu sou descendente de japoneses. Eles me apoiaram, agradeço muito ao Bernardo e toda a equipe lá da TVNQ. Fizeram um convite lindo dessa vez, acho que foi o Elias que fez. Agradeço aqui também o Jornal do Estado pelo apoio, sempre, terceira vez apoiando. É muito difícil esse apoio na literatura para quem está começando. Mas você começou com uma super produção, né? São 3 livros, não são livros pequenos. Obrigada. E são livros muito bonitos, as histórias são muito bonitas, né? Fala sobre a independência da mulher para busca da equidade, né? Sim, é verdade.
Eu sempre tento mostrar o lado da mulher, porque geralmente a história sempre foi contada por homens, né? Sempre a visão masculina, então eu sempre tento mostrar um pouco como está a mulher dentro da história. São histórias fictícias nessa primeira, A Lenda das Mulheres. Fala um pouco desse primeiro livro seu também. É engraçado que ontem alguém me perguntou: eu mostrei o livro, é baseado em história real? Eu falei, não. Eu lembrei do sonho. No sonho, eu era uma princesa, assim, que eu tinha me casado com o rei, apaixonada, mas ele era uma pessoa muito má, excelente como rei, mas muito autoritário, muito sanguinário. E no sonho eu estava fugindo, tinha 2 filhos, e fugindo, desesperada. E esse livro, ele fala sobre isso. A Missandra, né, ela casa com Limes, e depois ela se vê um pouco cega ali diante, e mostra assim o lado do rei, esse lado muitas vezes a gente vê como herói, e nesse livro ele mostra o outro lado do herói. E esse livro não saiu ano passado, né? Tinha mais ou menos 10 anos que você já tinha porque eu comecei a escrever no Japão. Eu comecei a escrever com 11 anos, só que escrevi até os 15, só que escrevia poesia. Com 15 anos tentei escrever uma história, assim, mas não consegui. E daí desisti de escrever. E daí no Japão eu fiquei doente. Foi justamente por não conseguir lidar com o luto. O pai da minha mãe morreu. Eu comecei a adoecer lá no Japão. Tive síndrome do pânico, tive pneumonia, vários problemas. E daí voltei a escrever, e que foi que me curou da síndrome do pânico. Que história bonita. Isso. E aí meu pai sempre pedia: escreve mais poesia, escreve uma história. Falava, não consigo. Daí consegui escrever. E são 3, né? Já são 3. Esse segundo você escreveu quando? Como que foi a história da Mônica? Esse livro, eu acredito que eu escrevi aqui. Esse aqui foi escrito no Japão, esse foi aqui. Esse livro eu queria falar sobre a Mônica. Só que muitas vezes eu tenho uma ideia na cabeça, mas na hora de eu escrever ela se torna muito mais complexa. Daí me veio na cabeça que eu tinha que falar sobre a avó dela. Daí depois sobre a mãe, eu queria falar sobre uma mulher que fica grávida de forma inesperada, ou dizem gravidez indesejada. É o que acontece com a avó dela. Fala muito sobre essa questão do aborto também. E a avó dela decide ter essa criança e passa por várias dificuldades, muito preconceito. E muitas vezes a minha vida, de alguma forma, imita a ficção, porque eu tive uma filha também sozinha, sou mãe solo. A questão do luto, como eu falei, né? Passei muitas vezes. E acontece isso. Às vezes você escreve e você acaba passando pelas realidades dos personagens. É uma libertação para você escrever, uma terapia também, né? É uma terapia também. Você estava falando da dificuldade que tem espaço para a mulher escrever hoje e ser protagonista das histórias, porque você faz as duas coisas. Isso, é verdade. Uhum. É um sonho realizado, porque em 2010 eu fui atrás para tentar publicar, não consegui. E 2010 para 2020 foram 10 anos, né? E daí tentei de novo, aí deu certo. E estamos aí para mais um lançamento hoje. Mais um lançamento hoje. E você falou que está escrevendo outras coisas, então logo vai mais livros. Tenho muitos. Você tem esse infantil que você está querendo escrever? Também. Tem 2 coisas que para mim são difíceis, que eu estou tentando. É a comédia e o infantil. Eu tenho muita facilidade para ficção, romance e drama. Mas eu estou tentando escrever outras coisas diferentes, que é legal também. Se desafiando, né?
para alcançar outros públicos também, né? Você quer ser uma escritora completa. Ela escreve qualquer coisa. Sobre tudo, não qualquer coisa, né? Sobre tudo. Sobre tudo. Não, qualquer coisa, assim, mas é legal porque alcança pessoas diferentes, né? Quem não gosta de ficção. Pode ler uma comédia. Uma história policial. Policial, não sei. Poesia, você falou de poesia que você escreve. Eu tenho muitas. Mas você não publicou nenhuma ainda. Não tem nenhum lugar que as pessoas possam acessar. Tem no meu YouTube. Seu YouTube. Tem, eu declamando as poesias. Tem uma playlist lá de poesias. Todas suas. Até os contos tem alguns. Legal. Uns mais curtos. Inclusão também, né? Sim, tem. Podem acessar lá. As Aventuras de Poliana de Verdade. Só que o canal tá meio misturado com as coisas da minha filha, culinária, costura, eu faço várias pouco de tudo. Sim. E aí, quantos exemplares foram feitos do No Limite do Amor? Esse aqui, 50. 50. E provavelmente hoje vão ser vendidos todos, né? Tomara. Quer deixar mais um recado pro pessoal, Melícia? Olha pra lá. Bom, eu convido vocês a estarem presentes na ASNB, Associação Esportiva Nipo Brasileira. A partir das 18 horas, vou estar lançando esse livro. Bom, eu quero dizer muito obrigada a Deus, em primeiro lugar, à minha mãe, Yuka Mecenas Oshiro, ao meu pai, em memória, ao meu irmão também, Marcelo. Muito obrigada à minha filha, Poliana, a todos os meus familiares, todos os meus amigos, inclusive o Rafael, que tem apoiado. Muito, muito obrigada. É isso, até mais tarde, a partir das 18 horas. É isso aí, gente. 18 horas na Nipo, da Antônia Maria Coelho. Isso. Muito obrigado, Melícia. Obrigada. Gente, esse foi mais um podcast Entrevistando.